Eu vou montar um bolo agora e vou mostrar para vocês, né, algumas técnicas que a gente utiliza para poder deixar o bolo mais estruturado. Eu tenho aqui uma massa, que é uma massa manteigada, certo? E eu tenho três tipos de recheio que eu vou utilizar nesse bolo. É um bolo de aro 20. A gente começa fixando, né, a nossa massa no bolo de baixo. Eu costumo usar glucose, mas hoje eu vou utilizar o próprio recheio. E aí eu venho com o meu primeiro disco de massa, posiciono aqui no meio, certo? E eu preciso analisar o seguinte: aqui eu tenho um disco de massa de aro 20 e eu vou utilizar 4 discos de massa, certo? Só que nesse caso eu tenho uma massa manteigada, então ela é muito pesada, né? Então para isso eu preciso utilizar uma barreira de contenção para que esse recheio ele não vaze para as laterais, não fique muito pesado e ele acabe fazendo barriga no nosso bolo. Então eu vou cortar aqui um diâmetro bom. Aqui eu tenho uma ganache de chocolate e vou posicionar a ganache bem no centro, não, na borda, na verdade. Essa barreira aqui vai impedir que o nosso recheio ele faça barriga no nosso bolo, porque por mais que o recheio esteja estruturado, esteja no ponto correto, esse bolo é muito pesado, né? Só de recheio aqui eu tenho 2 quilos. Então, para segurança, o ideal é que a gente realmente utilize uma barreira de contenção para que esse recheio ele não vaze. E nosso bolo fica mais retinho, fica mais bonito, né? Vou ajeitar aqui. E aí agora vou usar a minha calda para poder regar essa massa, mas eu não preciso regar muito, porque essa massa ela já é bem úmida, então não preciso regar demais. Na base do meu recheio, eu vou utilizar esse recheio aqui, ó, que é recheio de cocada cremosa. Na verdade, de coco queimado. E eu vou posicionar ele aqui no meio. Esse recheio ele tá bem firme. Isso ajuda a dar estrutura para o nosso bolo, mas ainda assim eu preciso fazer a barreira de contenção. Vou cortar aqui mais um pouquinho para facilitar. Esse saco ele não tem estrutura nenhuma. Era para ter utilizado um saco mais grosso. Mas enfim, acontece. Só preciso controlar a pressão para que ele não estoure. Você percebe ó, que eu não ultrapasso o limite onde eu delimitei com a minha ganache. Então é no centro do bolo que eu coloco todo o meu recheio. Nesse caso, a cliente ela pediu um extra de recheio, né? Ela pediu um adicional. E aí eu coloco aqui mais 500 gramas de recheio no total de recheio aqui. Gosto de adicionar quando o cliente pede. E aí a gente faz o gosto do cliente. Vou vir aqui com a espátula. Vou dar uma espalhada aqui, ó. Pra deixar ele mais retinho. A gente sempre precisa deixar o bolo reto, porque senão ele fica torto. A gente vai ajustando. Dei um pouquinho de ganache, mas não tem problema. Ó, aqui nesse caso, eu já vi que a minha ganache, ela ficou... Nesse caso aqui, ó, eu venho colocando mais. É por isso que eu corto bem fininho. Eu consigo ter esse controle de quantidade. Coloco mais um pouquinho aqui, pra gente saber mais ou menos aí, pra segurar o nosso recheio. Pronto, agora eu venho com o meu segundo disco de massa. Posiciono ele bem no meio, no centro. A gente olha para ver se está certinho. E agora eu venho colocando mais uma camada da barreira de contenção. Essa ganache, a proporção dela é de 1 kg para 50 ml de líquido. Então, no caso, é uma ganache que não vai quase nada de líquido. Por isso que ela fica bem firme e bem segura para poder estruturar nosso bolo. Não fazer barriga e nem ter nenhum tipo de acidente. Aqui eu já vou fazer um pouquinho maior. Eu já sei que no outro passou. E agora eu venho com uma recheio de ninho. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Começo fazendo a camada de baixo, vou delimitando as bordas. Depois agora eu venho com a camada interna. Quase esqueci. Já esqueci de molhar o bolo. Não tem problema. A gente molhar depois. Bom, em relação à calda, a gente não pode também exceder o limite. Eu já faço aqui no olho, mas geralmente eu recomendo que faça na balança. Na balança a gente consegue ter um controle melhor da quantidade de recheio, quantidade de calda, o peso da massa e tudo mais. Coloco mais ou menos 50 gramas de calda. Cada disco de massa é mais que suficiente. Se a gente encharcar demais essa massa, por mais que ela seja estruturada, ela vai rachar. Então aí vai causar muito problema em relação à estrutura do bolo. Aqui eu vou tirar um pouquinho da minha limpar a espátula. E a gente vai alisando novamente para ficar bem retinho.
Eu venho aqui com o meu terceiro disco de massa, deixo bem centralizado. Consigo ajustar o bolo, ver se não tá torto nem nada. Já venho com a cauda para não esquecer. Não molho as bordas, que a gente precisa de estrutura. Eu venho com mais uma contenção. Brigadeiro meio amargo. Já acerto ele. Não aperto. A gente só vai ajustando. Agora eu vou fazer a prensagem do meu bolo. Vou passar um plástico filme só para eu poder não ter trabalho de tirar do acetato depois. Porque nessa altura ele não cabe na minha forma. Minha forma tem 10 de altura. E esse bolo aqui deve estar com uns 18 a 19 centímetros. Então, por esse caso, eu gosto de prensar no acetato. Esse acetato também ainda está pequeno para o meu bolo. Precisaria utilizar um maior. Então, eu venho aqui com um pedaço de durex. Prendo aqui. Deixa eu tirar outro pedaço. Pronto, agora eu tenho meu bolo estruturado. A gente observa para ver se ele está bem retinho. Preciso que ele esteja bem firme aqui. E aí eu venho aqui em cima, ó. Eu não pressiono, tá? Não aperto. Só dou uma ajustada e eu vejo que ele precisa sentar um pouquinho. Agora esse bolo vai pra geladeira. Vai ficar lá mais ou menos umas 18 horas. E amanhã eu faço a decoração dele. Se esse vídeo ajudou você, já salve e compartilha.